Olá, boa noite a todos. Bom, eu quero este tema porque todo mundo já está sabendo da indicação do Flávio Dino para o STF. Eu queria colocar para vocês e mostrar para vocês exatamente qual o significado do STF e principalmente aonde que está na nossa Constituição a sua origem. Portanto, hoje e desses dias aí até o dia 10, eu peço o apoio de vocês e principalmente assinarem o abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado tem todas as descrições e especificações, o porquê da regulamentação do STF. Eu elaborei, portanto, a carta aos patriotas, através dessa carta que submete muito da intenção e porquê do abaixo-assinado. Entendo que o STF, ele, embora tenha sua origem na nossa Constituição Federal, se deu ao próprio órgão a sua regulamentação, do que não poderia ser dessa forma. E eu vou explicar justamente nessas lives o porquê torna-se tanto necessária a regulamentação do STF. Assim, eu fiz um roteiro e eu quero seguir esse roteiro hoje, e nos demais dias a gente vai aprofundar a questão da formalização e a formação de uma lei ordinária. Os três poderes, nós vamos abordar também os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. E, portanto, a ordem, aonde que está no ordenamento jurídico, a funcionabilidade, a eficácia do órgão STF. Vocês vão se surpreender com algumas questões de ordem fundamental para a transparência e responsabilidade e principalmente limites da Suprema Corte. Vocês também vão se surpreender quais os requisitos necessários para a indicação de um ministro da Suprema Corte. Só para entendermos, o poder judiciário, a cúpula do poder judiciário é a Suprema Corte Federal, é a Suprema Corte. Portanto, todas as decisões que é formulada ou mesmo decidida na Suprema Corte, ela mesma instituiu o efeito vinculante. O que se quer dizer com isso? Que todas as decisões do Supremo Tribunal Federal, a conjuntura do ordenamento jurídico nacional deve seguir. É quase que uma determinação do que eles decidem e, portanto, todo o judiciário há que seguir. Mais uma vez, essa regulamentação foi feita pelo próprio órgão e é isso que a gente vai discutir nessas lives, ok? Portanto, eu vou ler um resumo aqui, que é a parte desse resumo que a gente vai fazer as considerações na live do dia de hoje. Regulamentação do STF já. E eu criei a hashtag regulamentação do STF já.
Então vocês podem encontrar mais detalhes através da hashtag ou dos meus canais de redes sociais, principalmente no César Renato Oficial, que o link eu vou colocar posteriormente. Então vamos lá. A regulamentação do STF, Supremo Tribunal Federal, é uma medida importante para definir procedimentos específicos e garantir o correto funcionamento da instituição. A necessidade da regulamentação surge para fornecer diretrizes claras sobre como o tribunal deve exercer suas funções e interpretar a Constituição. A Constituição Federal estabelece as competências do STF, mas a regulamentação é necessária para detalhar aspectos práticos, como os ritos processuais, a organização interna do tribunal e a condução dos julgamentos. Além disso, a regulamentação pode abordar questões administrativas, disciplinares e procedimentais que não foram totalmente especificadas na Constituição. Vocês vão entender que na Constituição só tem 2 parágrafos que dá a origem para a instituição de tribunais superiores, e principalmente o STF. Essa prática é comum em sistemas jurídicos complexos, onde a legislação fundamental estabelece princípios gerais, enquanto leis e regulamentos específicos são criados para operacionalizar esses princípios. No caso do STF, a regulamentação contribui para a eficácia, transparência e consistência em suas atividades, promovendo uma administração judiciária mais eficaz e coerente. Vamos abordar, portanto, a origem, processo. O processo quer dizer o trâmite, né? E o ordenamento jurídico, a elaboração das leis e a sua eficácia. Portanto, eu pretendo até o dia 10, que vai ser um grande evento aqui no país, justamente levantar essa palavra de ordem, hashtag regulamentação do STF já. Vamos lá, na sua origem e o trâmite e propriamente o ordenamento jurídico. Vamos lá, a sua origem está consagrada na nossa Constituição Federal, no seu artigo 101. Veja o que diz o artigo 101 da Constituição brasileira. Aí vocês vão entender por que é tão fundamental e urgente e necessária a regulamentação do STF. Vamos lá. Diz o artigo 101 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 75 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal são nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Antes de entrar propriamente na origem, eu quero falar e abordar alguns pontos fundamentais. Antigamente, já se tinha, agora foi feita uma atualização na Constituição e foi feita em 22, tiraram ser brasileiro nato. Hoje, a indicação do Presidente da República, não há especificação mais na Constituição, pode ser
inclusive, a... Então, diante desse Supremo Tribunal Federal, fala especificamente só o norte. Olha, há que ser feito um Tribunal Federal. Ser colocado o Tribunal Federal, certo? Por sua vez, deixa eu ver aqui se tá... Vocês estão ouvindo bem? Me dá um toque aí se por acaso estão ouvindo. Tá. Eu vou continuar então. Então, dá-se, portanto, a Constituição, o poder constituinte determina a constituição e formação do Supremo Tribunal Federal. Essa formação deve ser composta por 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibadas. Vamos nos requisitos. Portanto, antigamente, como eu falei para vocês, era essencial ser brasileiro nato. E o que descaracterizou isso é que qualquer pessoa, mesmo não nascida no país, mesmo não nascida no Brasil, mas uma vez naturalizado, tem-se, portanto, a possibilidade, já que é indicado pelo presidente da República, de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. E fala para vocês o seguinte: não há nenhuma condição de ser profissional do direito, ser juiz, ser advogado. Não há especificação, não. A única especificação que se tem aqui, e vocês vão verificar, é justamente a primeira é 65, como eu falei para vocês, que seria o brasileiro nato. Hoje não precisa mais. 65 anos, não ter 35, ter no mínimo 35 anos, tá? E 65 anos de idade. Então, tem que ser nesse critério aí, nesse período de idade. Então, são dois quesitos. O outro, notório saber jurídico. Qualquer pessoa que tenha um notório, e deveria ser principalmente alguém que esteja na área e principalmente no judiciário. No judiciário. Então, qualquer cidadão pode ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, bastando, portanto, ter um notável saber jurídico. E o que é esse notável saber jurídico? É muito amplo. O advogado tem notável saber jurídico, até médico. Um médico já foi indicado para a Suprema Corte Federal. Portanto, qualquer cidadão. E reputação ilibada. O que é a reputação ilibada? Eu não vou abordar essa questão, mas é só para entender que teria que ter uma condição moral e ética no requisito para que seja indicado na Suprema Corte. Parágrafo único: os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta no Senado Federal. Portanto, o que ele é nomeado? Ele faz a indicação
e uma vez feita a sabatina no Senado Federal, passa, portanto, a ele nomeá-lo como ministro da Suprema Corte. Já por que dá regulamentação? Porque veja só, diz que é o legislativo. Quando eu falo o legislativo, que faz as leis, que deveria ser apreciado, não é só o Senado Federal, é o poder legislativo. No meu entender, Congresso Nacional. E não simplesmente só o Senado. Então, essas questões que eu quero dizer para vocês que foram colocadas propositadamente na Constituição Federal, que ela só dá o norte, e, portanto, as leis subsequentes que estão fazendo é o próprio órgão. Não se tem, portanto, uma regulamentação, uma lei que determine limites, responsabilidades e transparência, que esses são os pilares fundamentais para a feitura da lei. E aí eu vou dizer para vocês qual é o critério, por que eu fiz o abaixo-assinado e quais são as condições. Isso no final dessa live eu já vou abordar essa questão com vocês. Vamos lá. A origem, portanto, a formação e competência do Supremo Tribunal Federal são definidas na Constituição Federal do Brasil. Ou seja, ali, como eu falei para vocês, essas são as diretrizes. Simplesmente diretrizes. Do qual deveria o Parlamento, o Congresso Nacional, debruçar-se, portanto, com relação a essa matéria e fazer os requisitos. Hoje, eles mesmos determinaram que é vitalício. Ou seja, é necessário que tenha uma regulamentação, uma lei. A resposta... tá. Ó, já tem uma pergunta aí para vocês aí. Você é a favor de Flávio Dino no STF? Responda aí para mim. Ou seja, só a indicação, ou seja, feito pelo presidente da República, é indicado para o Senado. E o Flávio Dino é o indicado do presidente atual para assumir como ministro da Suprema Corte Federal. Bom, de acordo com esse artigo, é composto por, no mínimo, 11 ministros. Veja só, no mínimo 11 ministros, quer dizer, eles podem aumentar. Quem que vai determinar essa questão de 11 ou mais ministros? É o próprio órgão? É o executivo? Não, só cabe ao Parlamento, ao Congresso Nacional. É eles que dão os limites, responsabilidade e transparência. É lá que é discutido. É nessa casa que é discutida. É nessa casa que é discutida, inclusive, o que e quais são os aspectos do Poder Executivo. O que ele tem competência e o que ele não tem competência para fazê-lo. É justamente aonde? No próprio Congresso Nacional. É ali que é a feitura das leis. Aqui cabe um parêntese. Eu estava num evento onde que o Gilmar Mendes fez uma palestra. Em certo momento ele comentou a respeito que o parlamento brasileiro não legislava e acabava deixando o STF numa situação
às escuras. E aí eles teriam que decidir. Se há ou não há essa condição, há uma falha. Não há possibilidade de um ministro fazer lei através de sentença. Não é lei. A sentença não é lei. E eles, na sua formação, criou-se, portanto, o efeito vinculante. É isso que eu falei para vocês. O que se é? É uma lei. Se a decisão do Supremo Tribunal Federal engessa toda a cadeia da justiça, isso é o quê? A imposição através de uma lei. É um regulamento interno que eles fizeram e é assim que é feito hoje as decisões do Supremo Tribunal Federal. Lamentável, porque temos que agora fazer uma avaliação muito importante. O que significa nós darmos o aval ou o nosso voto por um deputado ou senador que, por sua vez, ele pega esse poder e barganha conforme ele quer. Precisamos nos reunir, porque a união nós já temos. O que significa ser patriota e quais os valores que defendemos. Eu defendo o conservadorismo. Então, alguns aspectos são fundamentais e inegociáveis. Portanto, temos que escolher melhor os nossos representantes. Saber o que eles fazem, o que eles apoiam e quais são aquilo que eles estão, qual é a prerrogativa que eles têm de fazer, porque é um funcionário público que estará fazendo leis. Então, é fundamental que nós nos reunirmos para um propósito. E esse propósito, vamos estar fazendo a sua essência já no próprio dia 10 de dezembro agora, mostrando a nossa força. Feita essa consideração aqui, eu quero comentar para vocês por que é tão fundamental e importante a regulamentação do STF. E assim eu propus a carta aberta aos patriotas. Vem a carta. Apoie a regulamentação imediata do STF. Assine já. A resposta para assegurar a efetividade da mais alta Corte de Justiça do país, promovendo a clareza, a objetividade e a segurança jurídica. A frase antiga, o conceito tem relevância atual e é aplicável a diversas situações, como governos tiranos e ditaduras opressoras. O cerne da ideia é questionar quem é o responsável por supervisionar aqueles que possuem autoridade ou poder, a fim de garantir que não abusem das suas posições. A liberdade de imprensa foi assegurada aos brasileiros em 28 de agosto de 1821, por meio de uma lei assinada por Dom Pedro I. No entanto, ao longo da história do Brasil, houve momentos em que a censura foi imposta. A exemplo disso é o inquérito inconstitucional aberto em 14 de março de 2019, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, na época, com o objetivo de censurar através da opressão os que divergem das opiniões da Corte. Tramitem em sigilo na Corte
há 3 anos ou mais, com o propósito de investigar, processar, julgar e condenar os que por eles atacam com notícias falsas. O tribunal e seus integrantes, tendo o ministro Deuses Alexandre de Moraes como relator. É importante ressaltar que a liberdade de imprensa é um direito fundamental para a democracia e o desenvolvimento, e a sua promoção é uma preocupação da Unesco, que considera que a liberdade de expressão, de imprensa e da informação são pré-condições para a proteção e a garantia de todos os outros direitos. Anualmente é celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, em 3 de maio, para avaliar a situação da liberdade de imprensa no mundo e prestar homenagem aos que perderam a vida no exercício da profissão. É importante lembrar que a liberdade de imprensa é um direito essencial em uma sociedade democrática, que permite o livre fluxo de informações e o exercício da comunicação. A defesa desse direito é fundamental para garantir a transparência, a responsabilidade e o papel crítico da imprensa na sociedade. A regulamentação do Supremo Tribunal Federal é de extrema importância e é fundamental para o funcionamento eficiente do Poder Judiciário no Brasil. No entanto, para garantir a efetividade e a transparência, é essencial estabelecer uma regulamentação clara, objetiva e abrangente das atribuições, competências e procedimentos do tribunal, que desempenha papel crucial para o funcionamento eficiente do Poder Judiciário no Brasil, assegurando a efetividade da mais alta Corte de Justiça do país, como guardião da Constituição Federal. É fundamental impor limites e estabelecer um órgão fiscalizador composto que o momento da instalação de um governo tirano é chegado. Impor limites consiste em estabelecer restrições e linhas que não devem ser ultrapassadas. Isso envolve regular de forma clara e assertiva a atuação do STF, que visivelmente já extrapolou todas as suas funções. Nesse contexto, é essencial que o órgão fiscalizador supervisione, fiscalize e garanta a proteção dos direitos e liberdades individuais, a fim de evitar abusos de poder. Visto desse episódio que aconteceu na semana passada. E iremos falar nas próximas lives sobre esse o motivo que se torna tão importante a regulamentação do STF. A hora é chegada. É crucial impor limites como um mecanismo essencial para conter o avanço acelerado da tirania. A regulamentação do STF assume grande importância para assegurar a clareza e a objetividade das suas atribuições e procedimentos, promovendo a segurança jurídica e a estabilidade nas decisões tomadas pela Corte, como a celeridade e a transparência dos processos judiciais, fundamentais para a garantia da justiça e da confiança da sociedade no sistema judiciário. Ao estabelecer diretrizes claras, a regulamentação contribui para a uniformidade de entendimentos, evita interpretações divergentes e auxilia na construção de um ambiente jurídico mais previsível e coerente,
a segurança jurídica tão aguardada. Desta forma, proporciona não apenas a segurança necessária para o funcionamento do Poder Judiciário, mas também fortalecer a democracia e a proteção dos direitos dos cidadãos. Assim como bem disse John Marshall, ex-presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, a Constituição e não a vontade dos juízes é que deve prevalecer. Essa frase sintetiza a importância da regulamentação do Supremo Tribunal Federal para o funcionamento adequado do Poder Judiciário no Brasil. Uma regulamentação bem estruturada proporciona maior segurança jurídica, evita interpretações divergentes e contribui para a harmonia e a estabilidade das decisões do STF. Ao definir de forma precisa as competências e os limites da atuação dos tribunais, a regulamentação auxilia na prevenção de abusos e na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. A previsão estabelecida na nossa Carta Cidadã diz-nos que 11 homens de notável saber jurídico são imbuídos de ter a égide da Constituição, sendo eles a última instância. O parapeito, sentenciando o que é ou não institucional. Há muito poder nas mãos desses deuses. Hoje temos 11 ditadores que, portanto, governam ao seu próprio entendimento a nação brasileira sem terem um único voto popular sequer. No Olímpio, morada dos deuses, se assentam os seus tronos envoltos em capas pretas. Aqueles, os mais poderosos guerreiros entre os gregos, foi desonrado na Assembleia por Atraia e teve o seu prêmio tomado. Chorou e clamou aos deuses em busca de justiça. Essa analogia, Aquiles representa a impunidade que só persiste graças às preces que alcançaram os céus mais altos. É possível que nem sejam deuses, nem vivam no Olimpo. Não possuem imortalidade, inerrância e imutabilidade. Talvez apenas aqueles que chegam ao Olimpo vivam como deuses. A Constituição de 1988, em seu texto, concede poder ao povo, do qual emana todo o poder. Dessa forma, o abaixo-assinado tem o objetivo de levar ao Parlamento brasileiro o verdadeiro poder moderador, o termo, a voz do povo, clamando pela regulamentação da Suprema Corte. Por meio desse manifesto popular, busca-se efetivar o desejo da nação por justiça e trazer a realidade necessária para essa importante instituição do sistema judiciário. Em suma, a regulamentação do STF é essencial para garantir a efetividade do trabalho realizado pela mais alta Corte de Justiça do país e deve ser elaborada de forma democrática, transparente e atualizada constantemente. Liberdade ou morte. Apoie a regulamentação do STF. Assine o abaixo-assinado já. Então, portanto, eu fiz uma exposição dessa
liberdade ou morte, justamente na preocupação com o que está sendo conduzida e principalmente por essa forma tirana de condução da sociedade brasileira. Como povo, eu ouvi que nós não tínhamos a noção do poder que temos. Olhe bem a primeiro artigo da nossa Constituição. Todo o poder emana do povo. Vou até ler para vocês, deixa eu buscar aqui. Que vale a pena. Eu quero ler direitinho. Olha aqui. Artigo 1º. República Federativa do Brasil. Formada pela União indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. E aí vem parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Todo o poder emana do povo. Eu quero falar com vocês agora sobre o abaixo-assinado. O abaixo-assinado é a melhor ferramenta que nós temos. Quando você delega a um deputado, a uma pessoa pública, você está dando este poder para que represente aquilo que você tem como seus valores. Então você está dando uma procuração para que representantes façam o que você tem todo o poder. Então, toda a nossa Constituição, gente, toda ela tem uma pedra, a pedra fundamental. Todo o poder emana do povo. Se vocês não sabiam, agora fique sabendo o seguinte: por que eu busquei através do abaixo-assinado? O abaixo-assinado, eu tendo, portanto, nesse abaixo-assinado, para a regulamentação do STF, é o meio mais eficaz, e vou falar para vocês por quê. Uma vez tendo no mínimo 10% dos cidadãos, do eleitor votante no país, portanto, se estimarmos em 150 milhões de pessoas que votam no país, no mínimo 1.500.000. Se eu tenho nesse abaixo-assinado 1,5 milhão, no mínimo 1,5 milhão de votos, o que acontece?
Aí está o poder do povo, que emana do povo. De posse com esse abaixo-assinado, com essa condição, basta eu levar o abaixo-assinado sendo recepcionado por um deputado. Um deputado que faz com que, recepcionando esse abaixo-assinado, com essa quantidade de assinaturas, ela tem prioridade em todas as outras leis que serão elaboradas pela Câmara Federal. Isso quer dizer o quê? Que ela já é levada às comissões. Nessas condições que serão estabelecidas os limites, responsabilidade e transparência do STF. A partir desse momento, para-se todas as leis que estão correndo, projetos de lei, dando-se prioridade a esse abaixo-assinado. E aí vem a grande jogada. Será estabelecido que para que haja no Supremo Tribunal Federal somente as pessoas regulamentando, portanto, o que está na Constituição lá. Notório saber jurídico. Notório saber jurídico, essa lei vai interpretar dizendo o seguinte: pessoas que têm, no mínimo, a sequência no judiciário brasileiro. Por que isso? Porque, veja só, para ser dado uma sentença, é prerrogativa exclusiva de magistrados. Portanto, vamos lá dar um exemplo. Um advogado dá uma sentença para outro colega dele. Deu uma sentença. É válida essa sentença? Não. Essa sentença é nula. Porque ele não tem competência para dar uma sentença. O que eu quero dizer com isso? Uma vez estabelecida e trazendo, portanto, a regulamentação para que alguém possa, quem torna-se competente para dar uma sentença, não. A única pessoa que pode dar a sentença é juiz. Portanto, haverá, portanto, uma regra. As indicações é feito pela justiça, pelo poder judiciário, ao presidente da República, que ele, sendo assim, uma vez regulamentado, eu falo para vocês, todas as decisões do STF até hoje são nulas. São nulas, porque foram proferidas por pessoas incompetentes. Isso vale da mesma decisão que o Fachin deu com relação aos procedimentos da Lava Jato. Depois de muito tempo, ele entende que tudo aquilo não fora feito no fórum correto. Não deveria ser em Curitiba, e sim em Brasília. Isso eu falo. Essa decisão
como milhares de decisões do Supremo Tribunal Federal são nulas. Não são competentes para decisões. Ah, mas a indicação. Isso foi feito, a regra, por eles mesmos. Por isso, a essência, o fundamental, que ocorra a regulamentação do STF. É a forma de justiça que está sendo implementada. Nessa questão do projeto de lei, que ao ser recepcionada pelo deputado, ela necessariamente tem a possibilidade de passar à frente de todas as outras e regulamentando, portanto, o STF. Mais uma vez, aquilo que eu estou dizendo para vocês é, de fato, todas as decisões do STF são nulas. O que se torna nulo todos os seus efeitos. Não cabe no ordenamento jurídico algo que foi feito por pessoas incompetentes. Como eu falei, não há possibilidade nenhuma de um advogado dar uma sentença. E quais são as pessoas que comporam o Supremo Tribunal Federal? Aí vem uma distinção que a gente deve também colocar na própria regulamentação. Suprema Corte tem que ser o poder judiciário. É o poder judiciário. Não se pode nenhum outro poder interferir. Não cabe indicação de presidente. Não cabe. Cabe, talvez, a formação e as indicações pelo próprio órgão. Não tem que ser atrelado ao executivo, como é feito no parlamento. Quem vota para os presidentes da Câmara? Os deputados federais. Pode um senador votar para um candidato, um deputado federal? Não. Pode um deputado federal votar para o presidente do Senado? Não. Então, por que existe a indicação do presidente da República no Supremo Tribunal Federal? Deve ser bem clara e transparente esses poderes. Aí a harmonia, a clareza. Quem indica o seu presidente ou os ministros da Suprema Corte em todos os tribunais é a própria justiça. Não há possibilidade, não tem isso. Por isso que é tão necessária e fundamental a regulamentação do STF. Porque todas as outras cortes superiores terão que também ser regulamentadas nas diretrizes. Porque o que está acontecendo é justamente eles estão operando sem ter a eficácia para isso. É como se dentro da estrutura do direito os pontos não ficam conectados. Essas bivalentes, eles simplesmente ficam andando no sistema jurídico sem ter
a legitimidade. É isso que eu penso e prego. Gente, é necessário, é fundamental. Eis o momento. Já foi colhida as informações, e tem um outro detalhe também que há que ser abordado, e que a gente vai abordar nessas sequências de dias aí. O tempo, como foi feito foi acolhida 171, se não me engano, assinaturas para fazer a quantidade de permanência do Supremo Tribunal Federal, que é vitalício. Gente, isso daí não vai dar absolutamente nada. Temos que regulamentar. O que significa regulamentar? Dar as diretrizes. Quais são os ministros? E é fundamental. Está, portanto, dando sentença o próprio Alexandre de Moraes. O que acontece? E ele se vê o quê? Ele está podendo fazer tudo isso porque não há limites. Quem vigia, o vigia. Não há limites. Sem esses limites, gente, eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Sem esse limite, eu faço o que eu quero. Quem está legislando é o próprio Supremo Tribunal Federal. E pior, 11 cabeças, 11 sentenças diferentes, que fazem com que toda a sociedade brasileira há de respeitar. Gente, que fique bem claro, sentença não é lei. O que temos que fazer? Nós, sim, agora, nós, através desse abaixo-assinado, fazer com que os nossos objetivos sejam efetivados pelos nossos deputados. E outra, essa questão não é PEC, é uma lei ordinária. Tem o seu trâmite mais fácil. Uma vez aprovado na Câmara e aprovado no Senado, já vai direto para a sanção. Não precisa voltar para as casas, não é PEC. Então eu falo para vocês, eu vejo que é a única ferramenta que pode, que tem essa peculiaridade de fazer, sim, a regulamentação do STF. E aí a gente parte para as outras coisas. Entendo que a conjuntura que foi feita no país, ela foi modelada conforme a política. Judiciário não pode estar envolvido na política. Por isso que acontece todas essas sentenças que são verdadeiras aberrações. Não há e outra. O que a gente precisa conceituar, voltar a conceituar. O que é um tribunal? E por que tem tantas instâncias no país? E eu falo para vocês, são 5 instâncias. Absurdo. Pois é, diz a Constituição que nós temos o duplo grau de jurisdição. O que significa isso? Uma pessoa ou uma decisão dada por um juiz de primeira instância pode ser avaliada por um tribunal, cujo conceito é justamente o tribunal vai avaliar a decisão do juiz. Se ele era impedido, as condições que o próprio tribunal vai avaliar.
esse tribunal, com os seus desembargadores, vão verificar, vão reavaliar a decisão dada pelo juiz, que ele só tem a prerrogativa de, está tudo correto, não teve problema nenhum, é deferir ou indeferir. Ele só tem essa prerrogativa de não de descaracterizar a sentença, mas de mostrar para o juiz uma reforma ou não. Só. Isso é tribunal. Eu reformo a decisão porque ele cometeu. É um juiz que tem vínculos com as pessoas. São alguns requisitos que impossibilitam o juiz de dar a decisão. E se ele incorreu nesse risco, eventualmente, o tribunal pode reformar. Então, está o duplo grau de jurisdição. Não se sabe por que se constituiu, portanto, no país, algumas formações, o STJ e o STF. Agora, vamos lá. Em havendo uma decisão do juiz singular, que é o juiz puro, digamos, lá da comarca, tem uma decisão. A parte que perdeu tem o direito, está na Constituição, o duplo grau de jurisdição. Vai-se, portanto, ser reavaliada a decisão do juiz, agora, de reforma ou não, pelo tribunal. Perdendo no tribunal, cabe duas instâncias aí. Então, vamos lá. Primeira instância, o juiz singular, o tribunal segundo. Aí eu tenho o STF e o STJ. Vamos supor que uma decisão caia lá no STJ. O STJ dá uma decisão. Cabe ao STF. Porque o STF, segundo o entendimento, aí é uma norma deles, eu sou guardião, então tudo vem para ser reavaliado. Uma decisão feita pelo juiz singular, lá embaixo. Aí já foi para o tribunal, STJ e STF. Nós temos aí 4 instâncias. A coisa ficou complexa e mais conturbada. Vamos falar uma aberração maior ainda. Quando o Lewandowski, um dos ministros que já se aposentou, ele era relator de um processo. Esse processo chegou para ele, foro privilegiado. Mais uma aberração que o Supremo Tribunal Federal, de sua forma, reivindicou para si. Que todos os processos de... Aí ligam uma penga de pessoas, que é funcionário público federal, juízes, enfim, uma série de pessoas que têm o seu fórum no STF. Ou seja, se é tribunal, como é que eu posso receber uma ação de um deputado federal? Não tem como explicar isso. Mas vamos lá. Pelo foro privilegiado, o Lewandowski pegou, era relator, ele perdeu não é que ele perdeu a relatoria, ele foi voto vencido. E o que ele fez? Ele falou assim, peraí, reivindicando o duplo grau de jurisdição,
Então, é necessário que se imita ao tribunal, novamente apreciar essa ação. Gente, quem que foi? Qual tribunal que foi indicado, elevado pelo Lewandowski? O próprio STF. Ou seria, esse mesmo caso que foi votado por eles, seria votado por eles. Está vendo quantas aberrações? Fora o que ele fez lá no impeachment, que ele, como presidente do Supremo Tribunal Federal, não podia falar absolutamente nada. Ele só iria acompanhar. E quando abriu a boca, fez aquela aberração novamente. Ou seja, o que está acontecendo, gente? Ou a gente põe um freio nisso, ou nós somos levados para o abate. Não há. Esses caras estão brincando com a população brasileira. Então, eu preciso e peço que vocês divulguem esse abaixo-assinado. É fundamental, gente. A gente corre um risco que já estamos quase à beira de um colapso. Redes sociais, gente presa, jornalistas com o seu passaporte vistos, caçados, pessoas recebendo multas milionárias. Uma senhora, é bom a gente verificar, recebeu uma multa de milhões. Fora as outras pessoas presas. Gente, eu não sei como mais, se existe uma ferramenta. Essa ferramenta é esse abaixo-assinado. Porque tendo as assinaturas, imediatamente, primeiro parlamentar que eu sinta que está na mesma diretriz, ele vai recepcionar e vai ter prioridade na casa. Pelo apelo popular. E falo para vocês, essa regulamentação saindo é a oportunidade para a gente fazer com que realmente o Supremo Tribunal Federal tenha a sua essência, de fato, com pessoas competentes. Seja claro e transparente. Através do abaixo assinado, nós devolveremos ao Parlamento brasileiro a sua essência de legislar sobre tudo o que temos na sociedade brasileira. Veja, é a forma de trazer a sua essência propriamente ao parlamento brasileiro. Bom, eu acho que por hoje, não sei se eu vou ter a possibilidade de abrir a live amanhã, se não cair. Bom, não caiu, né? É um risco, gente. É um risco você falar dessa forma. E que eu pleiteio é justamente para
mostrar, principalmente ao patriota, o que é o amor ao país. Chegou. O que nós somos, o que o Brasil nos deu. Nós somos a essência. Não vamos esperar ninguém. Não há um. Eu costumo falar o seguinte: eu não sou isso, eu sou cristão e sigo os bons. Sigo os bons. Precisamos nos reunir e fazer a nossa força. A nossa parte é essa. Eu não vejo outra forma. Supremo Tribunal Federal, basicamente, comanda o país na sua... É interessante também, o presidente da República, no Brasil, tem 2 poderes. E eu acho que é isso que está acontecendo. O poder de Estado e o poder de governo, numa só pessoa, que é o presidente da República. O que é o governo? É quando ele desenha o seu plano de governo internamente, para que a população brasileira assim o faça. O estadista, o Estado, é quando ele sai do país para fazer acordos, tratados. Veja só o que foi feito, né? Lá fora. Então são esses 2 poderes. Eu posso até entender dessas jogadas que estão acontecendo atualmente, que o nosso atual presidente, ele só está fazendo essa prerrogativa, esse poder de representar o país lá fora. Por isso de tantas viagens. E quem está fazendo o governo é o Poder Judiciário. A gente não pode deixar. Ou nós nos reunimos para avançar e afrontar. Eu não vejo outra. Realmente eu não tenho outra alternativa. Aí, humildemente, eu estou falando para vocês que elaborei esse abaixo-assinado justamente para que tenhamos consciência. E mais uma vez, pretendo estar nas manifestações no dia 10/12, para fazer valer aquilo que eu falei para vocês. A cidadania, a soberania, a dignidade da pessoa humana. O que me faz estar mostrando, estar à frente, sabendo que muitas coisas podem acontecer, mas para mim vale a pena. O Clesão não foi em vão. Foi o estopim, e desse estopim é que uma nova sociedade
patriota surgirá. Não sei se isso vai acontecer, mas meu coração arde nessa perspectiva de fazer esse abaixo-assinado acontecer. Eu peço favor a todos vocês que envie. Eu estarei, meu propósito é estar todos os dias até o dia 10 falando a esse respeito, mostrando e as peculiaridades que aconteceram nesses tantos anos da Suprema Corte, que lamentavelmente fugiu da sua essência completamente. Então, apoie, divulgue. Eu vou fazer alguns posts sobre essas lives. Eu gostaria que vocês divulgassem para mais pessoas. E passe todas as redes sociais o abaixo-assinado. Eu não vejo outra forma a não ser essa. E a partir de amanhã também, se vocês quiserem fazer perguntas, como que foi proposto também aqui, se vocês quiserem votar e tal, a respeito da indicação do Flávio Dino para o STF. Bom, meus amigos, essa foi a primeira live. Espero que amanhã, se for possível, nada acontecer de cair a live ou alguma objeção, nós vamos falar a respeito de alguns eventos que principalmente a nossa corte precisa ser vacinada. Porque o vício redibitório que ali acontece está afetando não só a sociedade brasileira, mas a insegurança jurídica. Votos recentes, como a legalização do aborto, liberação das drogas. Gente, não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Até quando iremos deixar que um ministro tenha tanto poder assim? Ou nos levantamos agora, não será muito tarde. Precisamos de coragem, determinação e ousadia. Não temos outro caminho. Então, eu peço a todos vocês que participaram hoje da live que me ajude nessa questão, nessa batalha, nessa tarefa aí. Amanhã, neste mesmo horário, nós iremos nos reunir. Obrigado a todos
uma boa noite.